Em pronunciamento conjunto hoje, Lula e o presidente venezuelano Nicolás Maduro falaram sobre a relação entre os dois países. Pedi para a produção, Rafael, por favor, colocar o vídeo do que o Lula fala em narrativas contra a Venezuela. Eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das contas. Então é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. É Para o Maduro, Paulo Figueiredo, passo para você. Sabe que esse é um assunto interessante para mim, especificamente, que eu moro numa cidade aqui nos Estados Unidos que se chama Weston. É a mesma cidade que mora o Rodrigo Constantino. E Weston tem o apelido de Westonzuela, porque é uma cidade aqui perto de Miami, um subúrbio aqui de classe alta aqui perto de Miami, e tem o apelido de Westonzuela porque tem 30% da população da cidade, especificamente, são compostos de venezuelanos. Então as informações que eu recebo sobre o que acontece na Venezuela, elas não vêm de narrativas que eu ouvi. Eu não vi na Globo o que passa na Venezuela. Eu convivo diariamente em, em inúmeros lugares com famílias que fugiram da Venezuela ao longo de vários anos, tá? Desde o início do governo do Chávez até agora ao Maduro. Agora mesmo, nesse sábado, eu estava conversando com uma menina numa festa que eu estava, inclusive o pessoal da campanha do Ron DeSantis, né, o governador aqui da Flórida e tal. Eu estava numa festa de apoiadores deles, âncoras de televisão, etc. As pessoas acompanham aí na televisão. Eu estava lá na festa com eles e tinha uma menina venezuelana. E tinha um rapaz venezuelano, duas pessoas diferentes da Venezuela. E os dois contando como foi que saíram. A menina saiu porque ela fez parte dos protestos estudantis de 2004, se eu não me engano, e a mãe dela, desesperada com medo dela, mandou ela embora. No final, o pai dela foi embora, teve que ir embora para a Colômbia porque não tinha remédio para fazer o tratamento da doença que ele estava, e a mãe também fugiu com medo. O outro rapaz que estava lá também saiu porque perdeu todo o dinheiro que tinha. Então essas coisas não são narrativas, né? Quando nós vemos o presidente do Brasil tratar um país como a Venezuela como narrativa, tem algumas conotações. Primeiro, óbvio, a conotação ideológica e tal, mas eu tenho que dizer, uma violação técnica da Constituição Federal. Então, eu diria que a forma como o Brasil lida hoje com a Venezuela e a forma como o Maduro foi recebido no Brasil viola o artigo 4º da Constituição Federal Brasileira, que diz, nos seus incisos, o artigo 4 é o que trata é o que rege as relações internacionais do Brasil. Então, o presidente pode conduzir as relações internacionais, mas elas têm que estar regidas teriam que estar regidas pelo texto constitucional, e é o artigo 4º que trata disso. Curiosamente, por algum motivo da nossa Constituição, ele vem antes do artigo que trata dos nossos direitos, tem um artigo que trata de como nós devemos lidar com os demais países. E tem dois pontos especificamente que são violados na forma como o Lula trata essas nações. A primeira é a questão do inciso 2, que fala da prevalência dos direitos humanos. E, além disso, o inciso 3,
que fala do princípio da autodeterminação dos povos. Então, toda a relação internacional que o Brasil tiver é regida por um conjunto de itens, e o inciso 2 e o 3 falam disso, da prevalência dos direitos humanos e da autodeterminação dos povos. Aí, as perguntas que nós devemos fazer são: a Venezuela de Maduro respeita estes princípios, o princípio dos direitos humanos e o princípio da autodeterminação dos povos? Ou o Maduro é malvadão, como o Lula chegou a falar num outro vídeo? Me falaram aqui que o Maduro é malvadão, me falaram aqui, olha o cara legal, ele vai lá, cumprimenta, a Janja, sorriso. Aliás, a Janja, mais uma vez, muito cafona nas roupas, né? Mas nós temos que pensar que esse negócio de direitos humanos, que as pessoas ficam repetindo, o que é direito humano, o que é direito humano, o que é direito humano? Em 1948, as Nações Unidas fizeram a tal da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí a gente diz lá que tem alguns direitos, né? Direito à vida, direito à liberdade, à segurança pessoal, à igualdade perante a lei, liberdade de pensamento, liberdade de consciência, liberdade de religião, liberdade de opinião, liberdade de expressão, acesso à educação, a trabalho, à saúde, várias outras coisas. E as perguntas que nós temos que fazer sobre a Venezuela é se o regime dessa pessoa que foi recebida de forma pomposa com honras de chefe de Estado no Brasil atendem a esses princípios de direitos humanos descritos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então você pensa assim, por exemplo, eu acho que a gente vai falar mais sobre isso, né? Você tem a parte da repressão política, você tem centenas de detenções arbitrárias na Venezuela, várias com alegações de tortura. Você tem o caso do Leopoldo Lopes e do Antônio Ledesma, foram presos, os opositores que foram presos. Você tem, óbvio, muito importante para a gente, você tem a questão da liberdade de expressão, né? Você tem quase uma centena de rádios, de estações de rádio e televisão fechadas desde 2002. Você tem uma ONG que se chama Espaço Público, né? Fala de centenas e centenas, mais de 500 casos de violação à liberdade de expressão, censura, agressão a jornalista. E o que é interessante é que as pessoas ficam assim, o Lula mesmo falou, né? As pessoas falavam assim, o Brasil vai virar uma Venezuela. A Venezuela, nesse quesito da liberdade de expressão, estava muito parecida com o Brasil. Em 2017, eles apoiaram uma lei que se chama Lei contra o Ódio por uma Convivência Pacífica e Tolerante. Reparem como os jargões da esquerda são todos iguais, né? Lei contra o Ódio por uma Convivência Pacífica e Tolerante, é o nome da lei. E essa lei, o que ela faz? Ela criminaliza mensagens de ódio nas redes sociais, e as definições são muito amplas. Determina que quem colocar mensagem de ódio nas redes sociais pode passar até 20 anos na prisão. Ela obriga as empresas de mídia, e inclui mídia social, a promover e disseminar mensagens de paz, tolerância, igualdade e respeito. Basicamente uma obrigação de propriedade, de promoção estatal, né? Ela dá ao governo o poder de bloquear sites, poder remover conteúdo, assim, e eles fizeram isso no caso de protestos, bloquearam o Facebook, etc., e outras redes sociais. Ela estabeleceu um crime novo de promoção do fascismo, crime de promoção do fascismo, para as pessoas que se opusessem ao regime do Maduro. Então, assim, qualquer semelhança com o projeto 2630, o projeto de lei 2630, que corre na Câmara dos Deputados em regime de urgência e já foi aprovado no Senado, qualquer semelhança não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Eu posso falar aqui o dia inteiro da crise econômica humanitária, quase 6 milhões de pessoas refugiadas, né? O que são essas pessoas refugiadas? São pessoas fugindo de uma narrativa. As pessoas vão falar, vem aí uma narrativa, saiam correndo, larguem tudo que você tem e saiam correndo. Comam seus cachorros no meio do caminho, gato, etc., seus pets para sobrevivência. E saiam correndo em direção ao Brasil, em direção a tantos outros lugares, a Colômbia, porque tudo por narrativa. São pessoas
talvez estivessem, como diz um general ali, como numa espécie de um transe, né? Não preciso nem abrir a notícia, né? Mas eu busquei aqui a notícia porque eu me lembro que eu estava sob o jugo dessa notícia de que era proibido alertar a população, por determinação do TSE, era proibido alertar a população das ligações entre Lula e Maduro. E nós vamos falar, acho que, eu não sei se ainda está na nossa pauta, mas a gente falar de Ortega hoje ainda, que é outro amigo do Lula que daqui a pouco está de rosto colado com o Lula também, e que nós não podíamos falar. Então, veja, eu estou construindo isso para deixar claro que não é uma questão de... o Lula fala, né? Você vê a quantidade de sanções que existem contra o país só porque não gostam da Venezuela. Como é que alguém não pode não gostar da Venezuela? Te ama a Venezuela. Te ama todos os países. Que a gente não gosta do Maduro. E não é questão do que, é porque eu gosto, porque o bigode dele é mais maneiro que o meu, ou menos maneiro que o meu. É porque a gente tem um diabo de uma Constituição que eu insisto sempre em falar para as pessoas, porque o Brasil é um país com uma Constituição, apesar do que o Supremo Tribunal Federal acha, o Brasil é um país com uma Constituição que rege, inclusive, as relações exteriores. E quando você tem as relações exteriores determinadas em direitos humanos e autodeterminação dos povos, você não pode receber um ditador que viola todos os direitos humanos da sua população e impede o seu povo que autodetermine o seu destino através de democracia, de eleições, etc, etc. Não é uma questão de opinião política. Isso deveria independer se está Bolsonaro ou se está Lula no poder. É inconstitucional. A forma como Lula recebe Maduro é inconstitucional. Aí se constitui crime de responsabilidade ou não, se é objeto de impeachment, é uma outra discussão, mas eu posso dizer que é inconstitucional. Obrigado, Paulo Figueiredo. Já passo o comentário para o nosso amigo Paulo Martins. Estamos sem seu áudio, Paulo. Deixa eu... Aí, tá saindo agora, tá ok. O problema foi com vocês, não foi aqui não, hein? Vou sacanear os caras da técnica aí. Tava mutado aqui, porque o áudio tava vazando, por isso que... Mas agora tá aberto. Tô tipo o Lula, quando alguma coisa der errado, a gente oferece a cabeça de um parceiro na bandeja. É assim que ele age. Vai lá. Primeiro eu agradeço o Paulo pela aula que ele nos deu aqui sobre toda essa questão, à luz da nossa Constituição. E é verdade, por mais que esse dispositivo constitucional ele esteja naquele do rol que é uma intenção constitucional, porque ele não tem necessariamente o elemento punitivo, mas deve-se observar ele como um princípio a ser perseguido. E o governo Lula faz exatamente o contrário. Veja que ele recebe o Maduro e a Constituição não vai proibir necessariamente o país de ter uma relação com o Maduro e a Venezuela, até porque é um país vizinho, ele é fronteiriço, alguma relação em algum grau você vai ter, mas ele recebe dando o recado com toda a pompa, que é uma forma de linguagem na política. Na política você, com gestos, com atos, você fala muito mais do que com as palavras, necessariamente, às vezes. E nessa situação diplomática, em especial. E o Maduro é recebido como alguém que merece as honras. Ele sobe a rampa, ele tem todo aquele protocolo onde o Lula está dizendo aqui, estou recebendo um grande homem, um grande parceiro, líder de um grande regime que nós admiramos. E mais, em toda a cerimônia, nas falas do Luiz Inácio, não há sequer uma observação, um pedido, não há nada, absolutamente nada. Ele, inclusive, faz uma defesa do Maduro e do sistema venezuelano. Eu estou aqui com o meu gato, vocês perceberam, ele adora participar das lives, está me tirando um pouco a concentração, mas vamos lá. Então, ele cria essa história de que, olha, Maduro, teu problema é narrativa. E ele demonstra ali
todo o apreço, na verdade, toda a importância que a esquerda dá a essa história de narrativa. Por quê? Porque a experiência da esquerda mostra que isso é importante e funciona. Os regimes comunistas mataram mais de 100 milhões de pessoas, assassinaram mais de 100 milhões de pessoas. Em boa parte disso, governos assassinando os cidadãos do seu país. Qual que é a imagem que se tem? O comunismo luta por igualdade, é o regime do amor, da fraternidade e da defesa dos direitos humanos. Então a narrativa que o Lula fala é contar uma mentira a seu favor de uma forma tão eficaz que ela se torne aquilo que as pessoas acreditam. E dane-se a realidade que o Paulo descreveu, que as pessoas não fogem de uma narrativa. E não fogem mesmo. Elas fogem de uma realidade. Curitiba está tomada por venezuelanos. Rapaz que eu corto o cabelo. É venezuelano, converso bastante com ele, família inteira fugiu. Felizmente ele conseguiu reunir todos em Curitiba hoje. Isso não é narrativa. Isso é verdade. Eles tinham medo do regime, fugiam da miséria, fugiam da falta de tudo, inclusive do direito de poder reclamar da falta de tudo. E hoje, o nosso governo, ele perde a vergonha, ou qualquer vestígio de vergonha. Talvez vergonha não seja a palavra mais adequada a ser usada, mas sim, não é mais estratégico para o PT esconder o seu apreço por ditaduras, como era há alguns anos, quando o Lula negava a existência do Foro de São Paulo, por exemplo, entidade fundada por ele e Fidel Castro para comandar a esquerda na América Latina. Tem que tirar o gato daqui porque ele está doido já. Então hoje isso é tudo muito revelado, está muito claro, porque se sente confortável para isso, não se sente ameaçado, sente que o consórcio da imprensa está com ele, o judiciário está com ele, uma parte da elite política está com ele, está sob controle. Então não há por que gastar energia, fazer qualquer esforço em esconder isso. Muito pelo contrário, é melhor explicitar e construir a narrativa positiva, que é o que ele sinalizou. Então o PT agora no comando da SECOM, vocês se preparem que eles vão despejar mais grana ainda e tentar normalizar esse tipo de relação e essas mentiras que o Luiz Inácio quer fazer o mundo acreditar. A Venezuela é um regime democrático, tem democracia demais, e essa história de comer cachorro e gato lá é gíria, é só gíria. Pessoal, tá tudo bem lá. Vou até acalmar o meu boi aqui, que ele não correria risco nenhum na Venezuela do Lula. Tá? Falaram de comer gato, o gato falou, já veio logo defender os interesses dele. Eu quero mandar Quer dizer que o Brasil tá virando Venezuela? Deixa eu participar aí, aqui antes que eu seja o próximo. Para vocês verem aqui no comentário, o pessoal ficou fã do gato aí. Tem uma pessoa que escreveu, belos 2 gatos. Aí tava o Paulo Martins e o gatinho. Tá aí no comentário aí do nosso... Eu agradeço, generoso comentário. Eu já A Eliana melhor, que falou. Melhor, Um beijo, Eliana. Nessa fase que eu tô aqui, eu não me recomendo, tô horroroso.